Obrigado. Obrigado. De nada. De nada. De nada. Por nada. É engraçado falar obrigado e falar de nada depois obrigado. Né? Eu acho engraçado falar de nada, obrigado. Por que a gente fala de nada? Ou por nada? Ou por que a gente fala não há de quê? Tá, então, a gente já encurtou muitas palavras nossas hoje em dia. Vossa mercê, podes me emprestar esta borracha? Pois bem, de certo que sim. Que sim, né? Falei em espanhol, meio portunhol, né? Pois bem, aqui está. Estou obrigado a retribuir-te. Retribuir-te, é difícil falar essa palavra, né? Desse jeito. E a outra pessoa responde: Vossa mercê não está obrigada de nada. Eu sei, é um exemplo tosco. Mas olha só, me parece que a gente fala de nada para tirar a obrigação da pessoa em querer retribuir. Você não está obrigado de retribuir isso. Tira a sua obrigação, então por isso você fala de nada. Significa que alguém falou de nada ou por nada, então você não deve nada a essa pessoa. No dia a dia não é bem assim que vai funcionar, né? A gente já entra lá no automático e nem percebe as palavras e as ações que a gente faz e que tem significados, mas a gente acaba banalizando isso daí. Mesmo dizendo de nada, a gente espera algo em troca, quando na verdade a gente não deveria, né? Se você falou de nada, não tem que ficar esperando alguma coisa em troca. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando aqui, e quando a gente fala obrigado para Deus? Ele falaria de nada? Eu fiquei pensando muito nisso, sério mesmo. Eu fiquei pensando assim e não tinha pensado por esse viés. Meu filho, você não tem obrigação de me retribuir. É engraçado isso. Parece que eu tenho uma sensação de estar devendo alguma coisa a Deus e parece que isso não orna. O que eu faria a Deus que ele se sentiria grato pelo que temos? Seja algo, tempo ou a própria vida. Qual situação Deus nos falaria de nada? É um pouco estranho, eu sei. Um pouco estranho pensar em Deus falando obrigado a um ser humano, né? Nunca tinha imaginado isso, mas parece que não combina mesmo. Isso porque, em tese, a gente não faz mais que a nossa obrigação. E também não merecemos muita coisa boa, não é? Se você não sabe, vou tentar trazer para clarear. A gente está de castigo, caso você não saiba. Embora Deus ainda nos deu jantar, nos bota na cama para dormir, dá um beijinho de boa noite, a gente está de castigo. E mesmo de castigo, a gente ainda faz coisa que a gente não deveria e até a gente desconta no nosso irmãozinho, né? Bom, o que eu quero dizer é que não é errado dizer ser grato a Deus, mas parece diferente quando digo obrigado a Ele. E também acho que essa noia minha aqui só faz sentido no português mesmo. Talvez em outros idiomas não faria nem sentido eu estar falando sobre obrigado. E outra, o que eu poderia retribuir para um Deus que tem tudo? Eu fiquei pensando nisso. Se é Ele que me dá tudo, como poderia também, ainda por cima, eu dizer juro por Deus? Já viu gente falando isso? Quase todo mundo fala sempre juro por Deus. Mas Deus não é algo que você possa pôr em juro, como juro pelo meu smartphone que eu estou certo. Se eu não estiver certo, o smartphone está em xeque. Como é que você faz isso com Deus? Voltando, o que eu poderia retribuir para um Deus que tem tudo? Deixa eu pensar. Se eu fosse pensar, eu pensaria assim, bom, eu sou um ano de castigo, mas que ajudo pessoas pobres, dou dinheiro às ONGs, sou uma boa pessoa no geral. Por que eu estaria de castigo mesmo? Este parênteses é legal pra gente levantar. Imagina Deus falando assim, meu filho, você não sabe por que você estava de castigo, né? Lembra quando você estava ali brincando no jardim, ali na pracinha ali? No jardim de infância, né? Eu queria que você brincasse na árvore da vida. Mas você foi na árvore do conhecimento do bem e do mal, justo o que eu falei pra você não ir. E você foi. E isso fez todos vocês, todas as crianças que estavam ali, todos vocês ficaram de castigo. Por causa sua. Bom, em tese fomos colocados ao mundo para dominar e cuidar, lavrar o solo,
junto com Deus, cuidar do mundo junto com Deus. Deus criou o mundo e a gente também dá o nome aos animais, faz um monte de coisa ali. E é por isso que a gente tem esse chamado, essa programação dentro da gente, e é por isso que a gente gosta de governar, mandar, cuidar da vida dos outros até hoje. Bom, lá no jardim, lembra? Aquela árvore da vida nos faria viver eternamente e reinar no mundo com sabedoria e poder do amor de Deus. Reinar, governar, cuidar, administrar. Naquela época era tão tranquilo estar junto de Deus e conversar com Ele. A gente estava com os pensamentos alinhados ao dele. E o mundo celestial e terrestre meio que sobrepunham. Tá difícil falar algumas palavras hoje. Mas um ser espiritual rebelde, daqueles que trabalhavam para Deus no passado, disse outra coisa. Aliás, ele e um terço de outros seres espirituais se rebelaram, caso você não sabia. E aí ele disse pra gente no jardim, quando a gente estava ali brincando de boas, ele falou assim: vocês não precisam reinar do jeito que Deus disse. Vocês mesmos podem decidir o que é certo e o que é errado. Façam como eu digo e verão que serão igual a Deus. Essa tentadora árvore do fruto proibido, né? Tudo que é proibido acaba sendo mais gostoso. Por causa dessa maledeta. Deus colocou o mundo sob a responsabilidade da raça humana. E sob a responsabilidade do masculino estava o feminino, de uma certa forma. O homem responde a Deus por qualquer coisa. O homem tem que se colocar na frente por qualquer coisa. Tudo que acontece na família dele, o Deus vai cobrar do homem primeiro. Não é assim que a gente vê lá na história de Gênesis. Mas, sem querer entrar nesse detalhe de submissão, essas coisas, isso pode ser um assunto para outro vídeo. O homem, ele não lembrou da sua responsabilidade e a mulher também não. Ela come no silêncio do homem e o homem consente e come também da árvore errada. Deus disse antes, certamente que você vai morrer se comer desta árvore e não da árvore da vida. E de fato, essa desobediência trouxe a realidade da morte, do mal, o mundo que a gente conhece hoje. A gente perdeu o direito de reinar poderosamente com a mente de Deus e o poder de Deus com a mente alinhada com Ele. Nossa imaginação da vida e do mundo foram corrompidas. E aí a gente foi exilado do jardim. Fomos expulsos daquela realidade. Agora nos resta apenas o quê? A morte. Calma, é trágico, mas não é o fim. Pelo menos ainda não é o fim, por enquanto. Esse tipo de ação que eu acabei de fazer uma ilustração aqui é o que a gente chama de o pecado original. E foi isso que deu consequências de um mundo caído, violento e mau. E o mal e a morte estão à solta, e como comemos da árvore do bem e do mal, agora corrompidos, redefinimos a todo tempo o que é certo e o que é errado. Agora isso aqui é certo, agora isso aqui não é mais, agora isso aqui é errado. Se você constrói a sua verdade, qual que é o resultado desse castigo? Morte. Bom, Deus é justo. Você quer um Deus bom? Um Deus bom tem que ser justo. Deus não é corrupto. Ele é de palavra. Então ele já disse, o salário do pecado é a morte. Então ele já disse assim: para pagar este castigo é com morte. Mas Deus amou tanto o mundo, você não tem ideia. Então ele vai trazer a árvore da vida novamente. Um pão vivo descerá do céu. A água viva vai estar disponível novamente. E isso é incrível, porque o pão que desce do céu é Deus. É o Deus vivo, que vem na forma de Filho gerado, humano, aqui na Terra. O Deus Filho, Jesus Cristo, como muitos conhecem. E muitos talvez não sabiam que Ele também era Deus. Mas há algo mais. Lembra que antigamente a gente era seres físicos, espirituais, lá, bonitinho, vivendo em um mundo conectado, em harmonia com o físico, espiritual, com Deus, tudo bonitinho lá? Lembra? Então,
Só que, como a gente comeu da árvore errada, a gente foi exilado aqui para baixo, para a terra. Fomos exilados nessa perspectiva, nesse gráfico que o povo daquela época imaginava como era o céu, a terra e o jardim, ou a realidade onde os dois sobrepunham. A gente foi exilado para baixo. Deus na terra, conhecido como Jesus, o Messias ou Cristo, vem afirmando ser aquela árvore que deveríamos ter comido, mas a gente comeu a da árvore falsa. Fazendo isso, poderíamos retornar ao chamado antigo. Se a gente chegar perto da fonte da vida, da árvore da vida novamente, a gente poderia retornar ao chamado antigo, que era cuidar do mundo com a mente alinhada com Deus. Onde mundo, terra, céu eram juntos e a gente governava com Deus em perfeita harmonia. Caramba, onde ficou obrigado no meio disso tudo, Bino? Tá justamente aqui. Parece que não, mas está aqui. Este imenso amor de Deus para resolver nossa ofensa contra Ele mesmo. Não tem como retribuir. Como dizer obrigado diante disso tudo? Mas a gente sabe que não para por aí, né? Na história toda. O que a gente fez com essa árvore? Onde está essa árvore então agora? Para resolver esse problema. Peguem o machado e cortem esta árvore. A do conhecimento do bem e do mal é melhor. A gente tem o controle e faz do nosso jeito assim. Vamos ficar com essa árvore. Mas essa árvore da vida aí, essa árvore aí, vamos corta ela. O que aconteceu? A árvore foi morta e enterrada. Porém, sua semente cumpriu a profecia. Ela germinou e ressuscitou. Agora o reino dos céus está oficialmente na terra. Comendo desta árvore, ela limparia os nutrientes tóxicos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma coisa para deixar claro, não é instantâneo. É um processo longo que deve ser perseverado pelos que comem da árvore da vida. Quem comer desta árvore terá vida eterna, não perecerá. Já viram isso em algum lugar? Mas tem um treco aqui que você precisa saber. Como é que eu posso dizer? Nessa linha de árvore, plantações, tem tipo um remédio. Não é um remédio, mas um remédio, sei lá, um remédio chamado juízo, que vai ser aplicado em massa em todo mundo. É tipo aqueles venenos que o avião passa em cima da plantação e joga aquela fumaça lá para matar as pragas. Ela não serve para curar. Ela, na verdade, ela leva para a morte eterna. Ela vai servir para levar para a morte eterna. Que a gente pode chamar de quê? De inferno. Quando esse veneno for espalhado pela terra, os que comeram da árvore da vida certamente viverão. Os que se alimentam dessa fonte da vida são chamados santos, pecadores. Pecadores ainda, santos, pecadores ainda, mas santos. E no dia do juízo, quando Jesus voltar, a gente vai ser os santos justificados com os pecados apagados. Nossos pecados serão apagados, porque a gente comeu uma fruta que limpa a fruta ruim que trouxe o pecado. Mas muitos estarão viciados no sabor da árvore falsa e não vão querer saber dessa árvore que o Evangelho apresenta na quitanda do mercado. Essa árvore aqui é mais gostosa. E isso corrompe a imaginação. Você até acha que o inferno vai ter balada, que vai ser legal, vai ter festa, coisas que são boas, que na verdade Deus reservou para o céu, não para o inferno. Deus nos deu um propósito, uma missão. Mas cara, a gente ignora e resolve fazer do nosso jeito. A gente ofende o ser mais poderoso do universo, ou do multiverso, enfim. E Ele, Deus, mesmo ofendido, oferece perdão a nós, ofensores. Ele amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a vida verdadeira. O reino celestial já está disponível há mais de 2000 anos. A gente deve buscar enquanto pode ser achado, enquanto Deus pode ser achado, a gente deve buscar. E tudo isso que Deus faz por nós, todo esse malabarismo todo, porque Ele amou, é graça. A graça de Deus é receber o que a gente não merecia. Como podemos então retribuir algo que não merecemos no estado corrupto que nos encontramos? Uns santos e pecadores, porque uns são santos e pecadores, porque bebem da fonte da vida, e outros são só pecadores, porque comem da árvore errada. Bom, em contrapartida, a misericórdia de Deus é não receber o que merecíamos.
Se você assistiu até aqui, eu me sinto obrigado a retribuir com mais reflexões para você, como essa. Mesmo que me diga para não me sentir obrigado. A não ser que esteja muito ruim. Aí eu vou repensar. Brincadeira. É que eu tenho uma missão dada pelo Criador do Universo. Anunciar que a água da vida está aí e quem beber desta água nunca mais terá sede. Por isso que mesmo que você falar para eu não me sentir obrigado a retribuir, eu vou querer continuar fazendo. E mais uma vez, obrigado por assistir até aqui.